Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas do engenheiro de privacidade. Sabe, vamos dar uma olhada nas técnicas que são essenciais para construir sistemas que já nascem protegendo nossos dados. A pergunta parece simples, mas a resposta é bem complexa. Afinal, como é que a gente pode usar essa montanha de dados que geramos para inovar, para criar coisas novas, sem no fim do dia expor as pessoas por trás deles? Esse é, sem dúvida, o grande desafio da nossa era digital. A resposta, então, está toda nessa filosofia. A privacidade não pode ser um remendo, sabe? Algo que a gente coloca depois que o sistema já está pronto, ou pior, depois que já deu problema. Não, ela tem que ser parte da fundação, do projeto inicial. Então vamos lá, vamos abrir essa caixa de ferramentas e ver o que tem lá dentro. Ok, vamos para o primeiro nível. A nossa primeira camada de defesa é o que a gente chama de ofuscação. O objetivo aqui é bem direto. É simplesmente tornar mais difícil, ou idealmente impossível, ligar um dado a uma pessoa específica. A gente vai começar a mascarar as identidades. E aqui, olha, a gente já chega num ponto fundamental que tem consequências legais gigantescas. De um lado, a anonimização. Pensa nela como uma via de mão única. Depois que os dados são anonimizados, em tese, já era, não tem como voltar. E é por isso que eles acabam saindo do escopo de leis como a LGPD. Agora, do outro lado, a pseudonimização. Essa sim é reversível. Existe uma espécie de chave guardada em algum lugar que pode religar os dados à identidade. Por isso, atenção, eles ainda são considerados dados pessoais pela lei. Conseguir uma anonimização que seja total e irreversível, bom, isso é o que todo mundo quer, é o santo grau da privacidade. Especialmente quando se quer compartilhar dados para pesquisa ou para uso público. Só que na prática, garantir que seja realmente impossível reidentificar alguém é um desafio, assim, gigantesco. E é exatamente por isso que a gente vê essa evolução. As primeiras técnicas de anonimização pareciam fortes, sabe? Como esse escudo, mas elas tinham rachaduras. Ataques bem inteligentes mostraram que dava sim para quebrar essa proteção. E isso forçou a comunidade a criar modelos cada vez mais e mais robustos. Essa linha do tempo aqui ilustra perfeitamente essa corrida, essa evolução. É quase um jogo de gato e rato. Cada novo modelo que surgia, do que é anonimato até o T-closeness, foi projetado para fechar uma brecha, uma vulnerabilidade que o modelo anterior deixou. É uma construção em camadas mesmo, uma em cima da outra, cada uma mais forte. Vamos lá. O primeiro passo nessa escada é o canonimato. A ideia aqui é bem intuitiva. É se esconder na multidão. A regra é que qualquer registro nos dados precisa ser idêntico a pelo menos K-1 outros registros. Então, se a gente usa informações como idade e CEP, a ideia é que ninguém possa ser o único ponto no mapa com aquela combinação. Mas o canonimato tinha uma falha grave. Imagina o seguinte: e se todo mundo naquela multidão anônima tivesse, por exemplo, a mesma condição médica? Aí não adiantou nada, né? A audioversidade vem para consertar isso. Ela exige que, dentro de cada um desses grupos, exista uma variedade mínima de informações sensíveis. Desse jeito, mesmo que o invasor encontre o grupo, ele não consegue ter certeza de nada. E aí vem o T-closeness, que é o refinamento do refinamento. Ele vai um passo além. Não basta só ter diversidade no grupo. Ele garante que a distribuição das informações sensíveis dentro daquele pequeno grupo seja muito parecida com a distribuição no conjunto de dados inteiro. Isso é para frustrar ataques ainda mais sofisticados que usam estatística para tentar adivinhar as coisas. Muito bem, agora vamos subir para o nível 2. Aqui, a estratégia muda um pouco. Em vez de só mascarar a identidade, a gente vai focar em reduzir a própria chance de um ataque ou vazamento acontecer. E para isso, a gente vai falar de duas coisas: minimização e criptografia. Essa frase é genial, de tão simples, e talvez seja o princípio mais importante de todos em privacidade. A lógica da minimização de dados não tem como contestar, e é um dos pilares da LGPD. A regra é: colete apenas o que for estritamente necessário. Ponto. Porque, no fim das contas, quanto menos dados guardados, menor o risco e menor o estrago se um dia algo der errado. A outra ferramenta essencial nesse nível é a criptografia. E é bom pensar nela como um escudo duplo, porque ela precisa proteger os dados em dois momentos completamente diferentes. Primeiro, quando eles estão parados, guardados em algum lugar, o que a gente chama de em repouso. E segundo, quando eles estão se movendo pela rede, ou seja, em trânsito. A criptografia em repouso é basicamente a fechadura digital dos dados que estão guardados. Pensa nos arquivos do seu notebook, num banco de dados na nuvem ou nos backups.
A ideia é que, se alguém fisicamente roubar aquele disco rígido, por exemplo, a pessoa vai encontrar só um monte de dados embaralhados, completamente inúteis sem a chave certa. Já a criptografia em trânsito cuida dos dados durante a viagem deles pela rede. Sabe aquele cadeadinho que aparece no navegador quando a gente acessa um site seguro? Aquilo é o HTTPS em ação. Ele está ali para garantir que, se tiver alguém de olho na rede Wi-Fi da cafeteria, essa pessoa não vai conseguir ler o número do cartão de crédito ou a senha que está sendo enviada. Ok, chegamos ao nível 3. E aqui a gente entra num território que até pouco tempo atrás era pura ficção científica. São as ferramentas que resolvem um paradoxo que parece impossível. Como é que se faz contas, como se analisa dados, sem nunca de fato olhar para eles? A resposta está nas PETs, as tecnologias de aprimoramento de privacidade. Elas são a vanguarda, a ponta de lança dessa área. E o que elas permitem parece mágica mesmo. Fazer análises super úteis em cima dos dados, mesmo que isso aconteça em ambientes que a gente não confia 100% e sem nunca, jamais, expor a informação sensível que está ali. Um bom exemplo disso é a criptografia homomórfica. A melhor analogia é a de uma caixa trancada com um cofre. Você coloca seus dados lá dentro, tranca e envia para um serviço na nuvem. Esse serviço consegue fazer as contas com os dados ainda lá dentro, trancados, e te devolve a caixa com o resultado também trancado. Só quem tem a chave original consegue abrir e ver a resposta. O mais incrível, o serviço da nuvem fez o trabalho sem nunca ter visto os dados originais. Outra tecnologia fantástica é a computação segura multipartes, ou SMPC. Ela resolve um problema de colaboração com segredos. Um exemplo clássico é ótimo. Imagine dois milionários que querem descobrir quem tem mais dinheiro, mas claro, nenhum dos dois quer revelar o valor do seu patrimônio. O SMPC é um protocolo que permite que eles cheguem à resposta, tipo, A é mais rico que B, sem que em nenhum momento um precise contar para o outro qual é o seu segredo. Só o resultado final é revelado. E por fim, a privacidade diferencial. Essa aqui é usada por gigantes como Apple e até pelo Censo dos Estados Unidos. A ideia é genial. A gente adiciona uma quantidade muito bem calculada de ruído estatístico nos resultados de uma pesquisa. Com isso, dá para aprender coisas super úteis sobre o grupo como um todo, mas com uma garantia matemática de que é impossível isolar a informação de uma pessoa específica. A presença ou ausência de uma pessoa não muda o resultado final de forma significativa. Certo! Depois de passear por todo esse arsenal do engenheiro de privacidade, o que fica? Qual é a grande lição que a gente tira disso tudo? Esse resumo aqui organiza bem o que a gente conversou. Olha só. Para cada objetivo de proteção, seja ele ofuscar uma identidade, reduzir a chance de um ataque ou até fazer contas com dados secretos, para cada um deles existe uma ferramenta específica e concreta. Isso aqui não é teoria, não é só conceito, é engenharia pura e prática. Isso nos leva à conclusão mais importante de todas. Privacidade não acontece por acaso. A confiança digital que todo mundo quer não é uma questão de sorte. Ela precisa ser projetada, precisa ser construída de propósito em cada linha de código, em cada decisão de arquitetura. É, no fim do dia, uma escolha. E isso nos deixa com uma última pergunta, que é para a gente pensar mesmo. Se todas essas ferramentas poderosas existem e estão aí disponíveis, por que a gente continua vendo falhas de privacidade tão grandes, tão espetaculares? A resposta, talvez, não esteja mais na tecnologia. Talvez esteja nos desafios humanos. Nos desafios das empresas de fato, colocar tudo isso em prática.